Então, como tema dessa noite, eu queria compartilhar com vocês como desenvolver um coração estável. Eu acho que o maior desafio da mulher é a mente. A nossa mente é muito atacada. A nossa mente traz sobre nós muitos pensamentos, muitos sentimentos. E quando nós encontramos esse lugar de estabilidade, quando nós encontramos um lugar onde tudo pode estar difícil ao nosso redor, mas aqui dentro, a paz, isso é vida superabundante. A palavra do Senhor diz que Ele tem vida superabundante para aqueles que o amam. E por que será que às vezes nós não entramos nisso? Ai, mas também nós somos humanos, nós temos sentimentos, né? As mulheres são mais emotivas, não é assim? Os homens são mais racionais, não é? E aí para eles, beleza, eles tiram de letra. E nós, no meio do desafio, nossas emoções sobem e descem. Nossa alma se levanta para querer dizer algumas coisas que não são verdades, muitas vezes são diferentes do que a palavra de Deus diz, e nós ficamos ali, né? Sabe aquele barco no mar, né? Que vai, a onda vem e leva. Então, não sei se você é assim, tem dia que eu acordo super animada, feliz, alegre, e eu levanto, e eu já estou com a palavra de Deus nos meus lábios, e eu faço meu devocional, e aquilo faz diferença para a minha vida, e dá tudo certo. Mas no dia seguinte, eu acordo, já pensando em tudo que eu tenho que fazer, nas questões que não deram certo, nos problemas, e aí eu estou lá embaixo. Então, muitas vezes a mulher, ela tem esses altos e baixos, porque ela é mais emocional. Mas a palavra de Deus diz que há uma graça para que o nosso coração se torne estável. E aí eu queria te perguntar, o que é estável? O que é um coração estável? Vamos lá, quem quer se arriscar aqui hoje? O que será que é um coração estável? Que não oscila tanto. Quem mais? Equilibrado? Quem falou, Dani? Equilibrado, que mais? Que não oscila tanto, equilibrado. O que você acha que é estável? Firme em alguma coisa. Olha quantos pensamentos e quantas definições nós temos. Mais uma, quem mais? O que será que é estável? Que não desmorona diante das situações. Olha quantas definições nós aqui fomos falando do nosso entendimento. E aí eu quero dizer para você que eu, curiosamente, né, fui ao dicionário, porque eu também fiz a minha listinha do que eu achava que era ser estável. E quando eu fui ao dicionário, eu encontrei lá algumas palavras que foram ditas e que eu também havia colocado. Firme, seguro, estável é firme, seguro, inalterável, olha, invariável, parece que vai subindo a risca aqui para nós, não é? Você entende quando eu falo isso que vai subindo a risca? Parece que vai ficando mais difícil entender o que é, né? Estável, equilibrado. Olha que legal, né? E eu queria que você abrisse comigo aí na sua Bíblia ou no seu celular, Salmo 51. Eu quero ler do versículo 10 ao versículo 12. Salmo 51, do versículo 10 ao versículo 12. Eu gosto de, às vezes, olhar várias versões, né? Não sei se você é assim, a gente tem aquele aplicativo na Bíblia, né? Que você clica lá no versículo, ele seleciona o versículo e aí você pode pedir para comparar. Ele te dá ali algumas comparações. E eu quero ler, o que eu anotei aqui é na versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje, né? Que diz assim, Salmo 51, 10 ao 12. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Nesse versículo nós vemos algumas pinceladas daquilo que a gente comentou aqui, né? Um coração firme,
ele traz aqui uma coisa que eu acho bem interessante, que é: não me tires da presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Né? E aqui o salmista está dizendo: Deus, cria em mim um coração puro. Se ele está dizendo cria em mim um coração puro, quer dizer que talvez naquele momento o coração dele não estava puro. Você concorda comigo? Talvez estivesse angustiado, talvez estivesse inquieto, talvez, e que seria o contrário de puro é impuro. E o que seria esse impuro? Não necessariamente um pecado, pode até ser, mas talvez impurezas de contaminações na mente, no coração. E quando a gente olha para esse salmo e a gente fica pensando: Deus, nós precisamos desse coração puro, desse coração estável, né? E o que me chama a atenção é que nessa versão, ele traz ali também, deixa eu achar, consegue? Não é nessa, é uma outra versão que eu não anotei aqui. Ele traz um termo de equilíbrio, que a Má falou aí, né? Sobre o equilíbrio. E eu fiquei pensando: Espírito Santo, toda vez que Ele vem sobre nós, Ele vem para nos atingir, para nos alcançar, para trazer sobre nós algo que nós precisamos. Porque quando Jesus subiu, Ele disse: eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo. Né? E normalmente a gente pensa no Espírito Santo como consolador, como fortalecedor, como ajudador. Então Ele vem sobre nós num momento em que nós estamos precisando. E a palavra equilíbrio tem tudo a ver com estabilidade. Eu acho que o maior desafio da vida cristã é alcançarmos equilíbrio. Sabe, tudo na nossa vida, seja finanças, seja relacionamento, seja questões do dia a dia, tudo que está desequilibrado não traz sobre nós vida superabundante. Sabe aquela situação que você é exagerada? Quero que você comece a pensar aí. O que será que você é exagerada? No que será que para você ou é 8 ou é 80? Não, é 8. Não, se não é 8, é 80. Não tem 10, não tem 20, não tem 30, não tem 50, é 80. Ou eu quero ou eu não quero. Ou eu vou ou eu não vou. Ou eu falo ou eu não falo. Isso é o desequilíbrio. E eu fiquei pensando na minha vida e fui colocando diante do Senhor o meu coração e falei: Deus, tem algumas áreas da minha vida que eu sou 8 ou 80. Talvez a minha criação foi assim, talvez a minha personalidade tenha a ver, talvez o meu temperamento também tenha a ver, talvez o meu desejo de excelência, às vezes, ele pode esbarrar nessa questão do desequilíbrio, porque eu quero tanto fazer corretamente, que se eu não fizer corretamente, então daí eu pego e também não faço. Mas também está errado, né? Eu queria que você repetisse uma frase comigo: tudo bem, se não der certo. Fala assim: tudo bem, se as coisas saírem diferente. Diga comigo de novo: tudo bem, se o que eu pensei, que eu achei, que eu imaginei, não deu certo. Sabe que quando há um desequilíbrio, há junto uma cobrança. Então, se eu fiz e não deu certo, eu me cobro. Se eu fiz e deu certo, eu fico feliz, mas parece que a minha régua sobe. E aí, da próxima vez, eu preciso fazer alguma coisa melhor ainda, mais ainda. E isso tem a ver com desequilíbrio. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo quer trazer sobre nós uma graça para nós alcançarmos esse equilíbrio, amém? Equilíbrio em casa, equilíbrio nas relações, equilíbrio no gasto do dinheiro, dos recursos financeiros, porque às vezes a gente tem uma vontade de aquietar nossa alma e a gente usa os recursos para coisas que não eram a hora. O equilíbrio é a chave para nós. O coração estável é sinal de um coração cheio do Espírito Santo, que não se abala porque sabe a quem pertence. Eu quero dizer isso para você nessa noite. O coração estável, ele não se abala porque ele sabe a quem ele pertence. Será que todas nós aqui temos certeza absoluta que Jesus é aquele que está conosco, que pode todas as coisas? Claro que a gente sabe. Nós lemos na palavra. Alguns anos atrás, você aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador.
Então, a partir daquele dia, ele tomou o controle da sua vida. E é claro que você sabe que ele controla todas as coisas. Mas muitas vezes, no dia a dia, essa certeza de que nós pertencemos a ele fica abalada. E aí vem sobre nós um medo, uma insegurança, uma ansiedade, uma preocupação. Será que eu fiz a escolha certa? Será que tudo vai dar certo? Puxa, mas por que eu estou triste, né? E aí a gente volta para a palavra, e a palavra diz que seja o hábito do nosso coração a o quê? Paz. Seja a paz o árbitro do nosso coração. Ou seja, a paz precisa reinar. Meu pai dizia uma coisa tão interessante, já falei isso para vocês, estou lembrando agora de novo. Ele dizia assim: se você não tem segurança, não faça. Se você não tem certeza, não faça. Se você não tem absoluta sensação de que Deus está falando com você, de que é para você fazer isso, não faça. Porque se você fizer e não for, você não tem como voltar para trás. Mas se você não fizer e era para você ter feito, você ainda pode fazer. Sabe as palavras? Quando às vezes a gente usa as palavras erradas, e as palavras saíram, feriram, machucaram, e não tem como a gente trazer essas palavras de volta. Mas quando na situação eu seguro as palavras, eu engulo, né? Não é engolir sapo, né? Mas é se segurar ali e pensar e orar e dizer, não, eu vou falar. Então, você se aquieta, você vai e você fala de um jeito diferente do que você teria falado no ímpeto de tudo aquilo que você estava sentindo. Então, o equilíbrio é uma chave para nós. E o coração estável não é fácil de alcançar. Eu não posso dizer para você que eu já tenho um coração estável. Tanto é que eu estou compartilhando com você o que Deus está falando comigo nesses dias. Eu não tenho um coração estável. Mas eu sinto o Espírito Santo dizendo para nós nessa noite, o que Ele tem reafirmado no meu coração, é que isso precisa ser o nosso alvo. Nós precisamos hoje sair daqui dessa reunião entendendo que um coração estável, onde toda tempestade está acontecendo em alto mar, mas eu estou dentro do meu barco, com Jesus dirigindo o meu barco, e eu me aquieto e eu me acalmo. Aquela passagem que fala que Jesus estava lá dormindo tranquilo, né? E as ondas, as tempestades, os trovões, a chuva, as ondas, o mar, e todo mundo meio desesperado dentro. Oh, e agora? E agora? Mas cadê ele? Cadê o Jesus? Está lá dormindo. É. E vai lá acordar e ele, tipo, o que vocês estão preocupados? E ele levanta, e ele vai lá, e ele fala o quê? Ele fala o quê para a tempestade? Pare. E o que aconteceu? Daqui 15 minutos ela parou. Foi instantâneo, porque ele tinha aquela certeza do Pai, que era aquele que dirigia a vida dele, o Todo-Poderoso. E, queridas, nós precisamos voltar a ter esse sentimento de que Deus permanece no controle sobre aquela situação que você tem orado há meses, há anos, e ela não aconteceu. Sobre aquela questão que o seu olhar traz uma direção e as situações trazem outra, e você fica no meio daquilo, eu quero isso, mas isso não acontece. Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está entendendo? Nós precisamos voltar a esse sentimento de que, o nosso Pai tem o controle das coisas. Quando nós entramos para dentro disso, tudo está difícil ao nosso redor. Hoje, por exemplo, eu tive um dia muito desafiador de manhã. Atendi pais, para quem não sabe, eu sou professora de 4º ano, né? Atendi pais, atendi situações, resolvi, melhor dizendo, situações de conflito. E aí vim para casa. Depois que eu cheguei em casa, já não era o meu horário e o meu celular só assim, tic, tic, tic. E eu, Senhor... Quando eu olho e-mail de coordenação, e-mail de direção, e-mail de não sei quem, e-mail de pai, eu falei, até respirei fundo, falei para o Carlos, não, eu não vou responder nada, mesmo porque não é meu horário de trabalho. Então, hoje o dia foi tumultuado, e parecia que era um teste até para mim. Falei, meu Deus, eu vou falar sobre isso e eu não sei se eu estou passando no teste hoje, né? Porque a ansiedade vem. E o seu coração, que deveria estar estável, com a certeza de que Deus me pôs naquele lugar, aquele emprego não é meu, ele no sentido de que
É de Deus, porque tudo é de Deus, né? Toda a organização que cuida dessas escolas no mundo inteiro, ela cuida de mais de 100 escolas no mundo inteiro. Essa organização, esses chefes lá da Inglaterra, que é lá que eles ficam comandando as outras escolas do mundo inteiro, não são eles que comandam a escola pequena aqui em São Caetano, com 1.500 alunos, pensando nas outras. É Deus. Quando eu vou trazendo essas verdades para a minha situação, eu começo a crescer no coração estável. Quando eu começo a pensar, quem controla esses pais não sou eu, e nem são eles mesmos, mas é Deus. Eu cresço no meu coração estável. Quando eu começo a pensar, esse desentendimento entre as crianças, essa intervenção que eu tive que fazer, agora manda e-mail para um pai, manda e-mail para o outro pai, e cuida da situação e cuida daquela. Isso tudo não passa desapercebido de Deus. Quando eu chego nesse momento, eu estou crescendo na minha estabilidade. E eu quero que você pense na sua situação. Talvez você não é uma professora de escola. Mas quais são as situações que estão como uma tempestade ao seu redor, trazendo pensamentos, atacando a sua mente, dizendo, ei, esse Deus, cadê? Por que não fez ainda? Por que fez com a Raquel e não fez comigo? Por que fez com a Silvana e não fez com a Anaí? Tem questões que nós nunca vamos entender, porque é Ele que sabe. E quando nós ficamos nos comparando, a gente sai desse lugar de estabilidade, sabia? Porque nós ficamos instáveis. Porque aí, ora nós estamos bem, ora nós não estamos. Então, esse coração estável, ele precisa ser um desafio para todos nós. E o que é que esse coração estável produz? Por que eu preciso almejar? Por que eu devo sair daqui nessa noite dizendo, Espírito Santo, cria em mim um coração puro, e daí nós vamos usar também a palavra estável. Por que é que nós precisamos fazer isso? O que isso produz em nós? 3 coisas importantes. Primeiro, esse coração estável produz equilíbrio na nossa família e nos nossos relacionamentos. Sabe aquelas questões familiares que parece que cada vez fica mais difícil? Um fala A, o outro entende B. Não tem isso na família? Toda família tem. Todo casamento tem. Toda relação de trabalho secular tem, de estudo, de escola, de professor, de colega. E aí, quando você alcança essa estabilidade, que é tudo aquilo que a gente falou no começo, né? Segurança, estar firme, não se sentir vulnerável, tudo aquilo que a gente falou, isso interfere no equilíbrio dentro da nossa casa. Quando você olha para a sua casa, você tem enxergado coisas que precisam melhorar? Sempre precisamos melhorar. Mas os seus olhos precisam ser olhos de um coração estável. Eu estou vendo essa situação, estou orando, isso não vai me abalar, isso não vai me abater. Eu vou respirar fundo, porque eu sei o Deus em quem eu creio. Eu sei o Deus que se levanta e acalma a tempestade, mesmo quando eu não estou entendendo. Então, esse coração estável gera equilíbrio na família. Eclesiastes 7,16 fala assim, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Olha que interessante. Aqui, Salomão está dizendo em Eclesiastes 7,16, olha o que ele está dizendo. Ei, não seja demasiadamente justo, quer dizer, muito justo. Então, olha o equilíbrio que eu falei, ou o desequilíbrio. E ele diz, nessa versão que eu estou lendo, ele também diz, não seja exageradamente sábio. Que engraçado. A palavra de Deus diz que aquele que precisa de sabedoria, peça que Deus dá deliberadamente. Nós precisamos pedir a sabedoria. Mas olha o que Salomão traz aqui. Que também a gente precisa desse equilíbrio. Olha as palavras que ele usa nessa versão, né? Exageradamente. Isso traz para nós essa consciência de que um coração estável, ele traz sobre nós esse equilíbrio. Quando você olha para a sua vida, para a sua casa, para as suas finanças, para os seus relacionamentos, para a sua saúde, tem coisa desequilibrada? Se tem,
Talvez é porque você precisa alcançar, como eu também tenho, um coração estável. Segunda coisa que esse coração gera em nós, felicidade. Olha que engraçado, quando você está no meio do furacão, você está angustiada. Se você é emotiva como eu, você chora. Ou talvez se você é durona, você fecha a cara e você não solta uma lágrima, mas por dentro você está assim, desesperada, né? Cada um de nós tem uma reação, mas no meio do furacão, nós precisamos entender, há uma graça de Deus para aquele momento, para que o nosso coração se aquiete, né? E a palavra de Deus precisa vir à nossa mente, por isso que eu falo, nós precisamos memorizar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos da palavra de Deus, porque nesses momentos eu vou dizer, Débora, você nem imagina, você nem viu, o seu coração não sabe o que Deus tem preparado para você. Então, Débora, se aquiete. Provérbios 17, 22 fala que um coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Quando nós não estamos estáveis, nós estamos tristes. Porque o que acontece? Esse coração alegre traz vida, traz remédio, traz paz. Mas aquele coração abatido, preocupado, ansioso, no meio do olho do furacão. Ei, mas Débora, você sabe a quem você serve? Você sabe quem é o seu Deus? Por que é que você está se deixando levar no meio dessa tempestade? Ai, mas pastora, nós somos humanas. Somos. E eu não estou aqui dizendo para você que isso é fácil, que eu já alcancei. Mas eu estou aqui para dizer, há uma graça de Deus sobre nós nessa noite, para alcançar a nossa história, a nossa vida, as questões que nós temos que há 50 anos fazemos desse jeito, porque faz parte da nossa identidade, da nossa personalidade. Mas até isso, o Senhor quer tocar para que Ele traga sobre nós equilíbrio, estabilidade, segurança, confiança. Todo mundo pode dizer para mim, nossa, como você está tranquila, o que é isso? Você não está vendo o que está acontecendo? Você vive em outro mundo? Nós vamos encher os nossos lábios e vamos dizer, eu vivo no reino de Deus, que me dá estabilidade. Tudo está caindo, tudo está difícil, tudo está me angustiando. Quantas aqui têm perdido o sono por algumas questões? Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre você. A partir dessa noite, você vai deitar, como os salmos dizem, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir tranquila. Aquilo que está te inquietando, te oprimindo, roubando a sua estabilidade, roubando a sua paz, em nome de Jesus, juntas como igreja nesse lugar, nós dizemos, você não viverá mais isso. Você vai deitar e você vai dormir. O que você precisa resolver amanhã, no domingo, na segunda, semana que vem, o mês que vem, deixa para aquele momento. É um posicionar-se diante de Deus. E a terceira coisa que esse coração estável gera, ele gera em nós olhos pela ótica da fé. O coração estável, ele traz uma ótica da fé, um olhar da fé. Quando eu estou estável, eu olho para a situação e eu falo, Deus me coloca em lugares que eu jamais imaginei, porque a fé está na minha frente. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não enxergo, que eu não entendo, mas é uma certeza sobrenatural que vem do Senhor. E como é que eu consigo essa fé? Pela leitura da palavra. Por isso eu digo para vocês sempre, precisamos ler a Bíblia todo dia, entendendo ou não entendendo. Mas, pastor, você está dizendo que às vezes a gente pode não entender a Bíblia? Talvez em algumas partes, e nós estamos lá no comecinho, que tem umas coisas que você fala, meu Deus, isso hoje não é mais. Não é assim? Não tem problema. O seu espírito está recebendo a verdade da palavra de Deus, mesmo quando você lê aquelas genealogias. Mesmo quando você está lendo lá, sacrificou tantos carneiros, não é assim? Sacrificou, né, o óleo, a farinha com o óleo, né, um monte de coisa assim. O seu espírito está recebendo a verdade da palavra de Deus. E é isso que gera fé no nosso coração. É isso que nos faz olhar para situações e avançar. Agora,
Como desenvolver essa estabilidade? Se você sair daqui com essa frase, tá ótimo. O caminho da estabilidade está relacionado à minha dependência de Deus. Não dá para eu desenvolver um coração estável se eu não aprender a depender de Deus. E o depender não é fácil, porque nós sempre queremos dar um jeitinho, nós queremos, fazer um caminhozinho, e nós queremos, mas Deus, eu vou fazer aqui um jejum prolongado, amém, é importante, mas lembre-se, não é pela sua força, é pela força de Deus, e depender de Deus é isso. Depender de Deus é olhar para a situação e falar, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Eu preciso me aquietar, eu preciso esperar, eu preciso descansar diante dessa certeza. Quero terminar lendo Salmo 84, do 5 ao 6. Salmos 84, 5 a 6. Fala assim: bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Caminhos aplanados são caminhos retos. É mais fácil andar num caminho reto ou numa subida e numa descida? Num caminho reto. Então, aqui está dizendo que bem-aventurada, vou pôr no feminino, é a mulher cuja força não está nela, mas a força dela está em Deus. A alegria não está nela, mas é a alegria do Senhor que é a força dela. Sabe, o meio do olho do furacão de novo, você não tem alegria, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de fazer as coisas, você não tem vontade de sair, você queria, se pudesse, abrir um buraco dentro da sua casa e se enfiar lá dentro. Então é nesse momento que a alegria do Senhor não é a sua, é do Senhor. Então, por isso que no meio da situação, eu às vezes preciso dizer, ei, eu não tenho alegria nessa situação, mas eu tenho a palavra de Deus que me diz que a alegria dele é a minha força. Então, eu vou me levantar na alegria dele, não na minha. Às vezes eu digo para mim mesma, Débora, você tem todas as razões para estar triste e não alcançar a alegria. Mas Débora, eu falo meio assim, viu gente, às vezes... Débora, a verdade é, a alegria do Senhor é a sua força. Então, Débora, se levante e olhe para o Senhor. Nós precisamos continuar sendo guerreiras. A mulher é guerreira, mas ela precisa se apoiar na dependência de Deus. E aí o salmista continua. Em cujo coração se encontram caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, vale seco, que não tem água, que não tem planta, uma situação que não muda, uma situação difícil, uma situação que você olha e fala, Deus, eu não aguento mais, quanto que eu já orei, quanto que eu já jejuei, quanto que eu já profetizei, quanto que eu já pedi resposta. Então eu quero dizer uma coisa para você, se nada aconteceu, quero falar a verdade, não é hora de acontecer, abre mão. Nós não cantamos aqui hoje? Vamos perder para Deus. Enquanto nós ficamos ali, na nossa força, tentando conquistar, com todas as disciplinas que existem. Oração, jejum, claro, isso é importante. Quantas estão entendendo? Mas às vezes é hora de abrir mão e dizer, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém fará. Eu quero entregar nas tuas mãos. E aí o salmista termina, mas no meio do vale árido, faz dele um manancial. Estabilidade, está seco, está árido, não tem vida, está morto, mas dentro dele ele olha para aquilo, ele enxerga com os olhos da fé um manancial, um lugar de água, um lugar de vida, um lugar totalmente cheio da graça e da presença do Senhor. E ele termina, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Olha que lindo esses salmos, e eu quero terminar com isso, dizendo para você que dependência de Deus é um exercício diário.
Estabilidade é uma busca diária. Sabe o devocional que você faz todo dia? Sabe a oração que você faz todo dia? Sabe o temor que você tem de Deus todo dia? Precisa junto disso estar o clamor por essa estabilidade, o clamor por essa dependência. E se você não tem conseguido, eu quero dizer para você, a igreja é um lugar seguro. Peça ajuda. A igreja é um lugar seguro. Peça ajuda. Peça ajuda. Diga para alguma pastora, para alguma líder de célula, para alguma supervisora: você tem um tempinho para mim, eu preciso conversar com você. Pastoras trabalham, supervisoras trabalham, líderes trabalham secularmente ou em casa, porque em casa também é o nosso trabalho. Mas eu quero dizer para você, elas irão encontrar um momento para dizer: eu vou te ligar daqui a pouco, Cleide. Espera um pouquinho. Agora eu não consigo, mas pode ser às 4h? Pode ser amanhã? Não, pastora, não é muito urgente. É só que uma hora eu quero abrir meu coração para você. Ah, tá. Então, para a gente ter mais tempo, vamos marcar para a semana que vem. Tal dia você pode? Que eu posso. É isso que nós precisamos fazer. Mas nós precisamos pedir ajuda. Porque é na casa de Deus que nós alcançamos juntas um coração estável. É a vida no corpo que nos faz avançar. Sozinhas nós não vamos conseguir. Lá na nossa casa, mas eu assisto culto online. Pois é, mas isso é para uma emergência. Porque lá você não é igreja, lá você está sozinha. Aqui você é igreja, na célula você é igreja, aos domingos você é igreja. E é assim que Deus quer trazer esse coração estável. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Coloca o seu coração diante do Senhor. O que foi que eu compartilhei nessa noite que você precisa disso de forma sobrenatural? Sabe, sobrenatural você não entende, você não dá conta. Sobrenatural já está dizendo que é uma coisa que vem de Deus, que vem dele para nós. É uma coisa que nós não damos conta, só Ele dá conta. Mas sabe, para vivermos o sobrenatural, nós precisamos nos entregar a Ele e dizer: Senhor, vem com o sobrenatural. Vem e traz sobre mim graça para desenvolver um coração estável. Vem e traz sobre mim graça para desenvolver um coração dependente, um coração equilibrado, um coração que alcança a alegria e a força do Senhor. Fala com Deus agora. Fala para Ele o que você precisa dessa palavra. O que dessa palavra precisa ser vida para você. Pai, nós estamos juntas aqui nessa noite, terminando esse nosso tempo. E nós queremos te agradecer pela sua palavra, porque ela é a verdade. Não é o que eu trago, mas é a sua palavra. Na minha vida e na nossa vida é que é a verdade. E nós queremos juntas, como corpo, em concordância, dizer: Senhor, traz sobre nós um coração estável. Traz sobre nós um coração dependente. Traz sobre nós um coração equilibrado. Que quando as questões em casa, com a família, com as finanças, nos relacionamentos, quando as questões estiverem difíceis, dentro do nosso coração, haja estabilidade. Podemos estar no meio de uma tempestade, pequena ou não importa. Mas dentro do nosso coração, seja forte a certeza: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aquele que é comigo, aquele que é poderoso, aquele que não falha, aquele que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. É a esse que eu firmo o meu coração, as minhas emoções, e eu espero nele a solução. Eu espero nele a porta aberta. Eu espero nele o caminho para eu poder caminhar. Eu aguardo dele a resposta na hora certa.